Muito bem, vamos lá, vamos aos pontos. Muito bem, não, muito ruim. Muito mal, né, no caso ontem. O Vasco está a quantos pontos da zona de Libertadores? De Libertadores? Pô, de Libertadores, tá 4 16? pontos. 4 pontos. G6 tá muitos. Tá 4 pontos do Cruzeiro, que é o 7º. Aí já é E perto. está a 6 pontos do Fluminense, que é o primeiro fora. Então o Vasco tem mais chances de Libertadores do que de se preocupar com o rebaixamento. Só que faltam 4 jogos ainda. O Fluminense joga hoje, a gente falou domingo na hora do Cavaleiro Fantástico, não, porque o Flu só joga na terça, né? Para encerrar essa rodada. Thiago Carvalho, não achei uma exibição de gala do Inter no ponto de, pô, o Vasco jogou bem, mas o Inter é muito bom. Achei um jogo morno, gostei mais do primeiro tempo. Só que o Vasco precisa acender uma luz aí, né? Até porque, cara, o torcedor cada vez mais chegou a se empolgar, mas está cada vez mais decepcionado com o trabalho desse ano de novo. Boa tarde, Evê. Boa tarde, Fernandão. Boa Tudo tarde, bem? irmão. Cara, o Inter não jogou bem ontem. Não foi porque o Inter jogou bem que o resultado foi 1-0 Internacional. O Vasco não jogou nada de novo. O Vasco não joga nada já tem um bom tempo, inclusive. O Vasco esporadicamente vem jogando bem, esporadicamente, mas muito raramente. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, de volta da Copa do Brasil, o Vasco jogou um pouco de futebol. De lá pra cá, o Vasco basicamente não jogou mais bola. Contra o Botafogo ele foi amassado no Newton Santos, contra o Fortaleza também não viu a cor da bola. E ontem, apesar de ter tido a bola durante alguns momentos, depois que toma o gol, o Vasco continua recuado e parece que está vencendo o jogo. Eu acho que muito disso também é fruto do trabalho. Eu acho que quando o Rafael Paiva assume o Vasco, e tem que ser muito grato também ao Rafael Paiva, porque, pelo menos no início do ano, o que o torcedor do Vasco acreditava que era brigar para não cair, ele consegue uma margem melhor, coloca o Vasco numa semi de Copa do Brasil e até brigando ali pela um G7 ali, G8 de brasileiro. Acontece que no momento o Vasco não joga bola. Ele não encontra recursos para mudar o jogo do Vasco. O Vasco apresenta o mesmo futebol, ele escala jogadores que já estão, em tese, queimados com a torcida, que é o caso do Léo e o caso do Galdano. Mas tem reposição para esses dois? No caso do Léo, o Maicon, ele é mais aceitado pelo torcedor. No caso do Galdames, com certeza, o Hugo Moura é titular absoluto. O Hugo Moura não pode ser reserva nesse time do Vasco nunca. Ele é titular absoluto muito, assim. Então, quando ele afronta também alguns desejos da torcida, ele começa a comprar uma briga com o torcedor. A fala dele ontem, após o jogo, dizendo que a torcida do Vasco é que mais vai a jogadores, já coloca ele diretamente contra o torcedor. Então, hoje, a informação é, o Paiva não fica para 2025, a diretoria já está procurando novos nomes, e possivelmente ele nem termina o campeonato. Porque a fala dele ontem, após a partida, pegou muito mal, tanto na diretoria quanto na torcida. Mas tu acha que nem termina o campeonato? Faltam 4 rodadas? Pode não terminar o campeonato. A informação Mas é loucura, vai ficar sem treinador? A única questão que a gente tem para não garantir que ele não termina o campeonato é que não tem um nome disponível no mercado agora que seja interessante para pegar e assumir. Tipo o Tite pegou o Flamengo nas últimas rodadas do ano retrasado. Mas com mais tempo, né? Hoje ele seria muito pouco tempo. Eu acho que qualquer nome grande que o Vasco esteja atrás não vai pegar faltando 2 rodadas. A questão é, o Paiva nunca foi efetivado. Acho que a gente lembra bem disso. Tipo assim, ele tá num cargo já de conforto, assim, ele é o treinador do Vasco, mas ele não foi efetivado de fato no papel. Então o Vasco poderia até mesmo contratar um treinador para ajudar na janela, pesquisar o time do ano que vem, manter o Paiva até acabar o campeonato, se for o caso, e no ano que vem já ter um nome para assumir o time. Mas até que ponto o Paiva tem razão? O senhor jogou no Vasco, o senhor cobre sempre o Vasco. Sobre essa questão do torcedor vascaíno ser a torcida que mais vai a jogador do próprio time no Brasil. GV, boa tarde pra galera que tá em casa, boa tarde pra você. Olha, o Paiva foi infeliz na colocação dele. Quem viu a coletiva vai entender o contexto do que ele disse. Ele não chegou e disse do nada que a torcida do Vasco vai ao jogador por isso ou por outro motivo. Existe um contexto em tudo que ele disse. Você aqui, GV, é prova de que eu nunca fui um fã da permanência do Paiva. Sempre achei que o Vasco precisasse de um cara de mais nome, de mais peso, até para comandar nessa reconstrução do Vasco. Só que ele caiu numa armadilha de uma pergunta, não sei se maldosa, mas de algumas pessoas que têm o microfone e fazem as perguntas totalmente direcionadas para uma resposta ou outra, e o Paiva, tentando proteger os seus jogadores, acabou jogando contra ele mesmo. Enfim, acho que isso não vai mudar muita coisa. Na minha opinião, o Paiva já sairia do Vasco de qualquer forma. Isso pode só antecipar um pouquinho a saída dele. Eu acho que também seria pouco inteligente tirar o Paiva. Mas ele que salvou o Vasco do rebaixamento, tá? Isso aí. A arrancada foi com ele. Eu só acho pouco inteligente o Paiva sair faltando 4 rodadas e um treinador que tenha bagagem, que seja consistente, não sei se colocaria em risco esse ponto, porque como você muito bem falou, já viu, o Vasco está a 6 pontos do Fluminense, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas se o Flu ganhar hoje, vai para 3. Isso aí.
Então, não esqueçamos que o Fluminense pega o Fortaleza, que está brigando por título lá em cima. É verdade, hoje à noite. E com relação ao jogo, o campo e bola, o Vasco não fez muito diferente do que vem fazendo nos últimos jogos. Até nos jogos que venceu. Quando venceu o Bahia por 3-2 em São Januário, quando venceu o Cuiabá. O Vasco vem jogando dessa forma por quê? Porque, não sei se por falta de dinheiro ou por falta de opções, quando perdeu jogadores importantes no meio do ano, que faziam toda a diferença para a dinâmica ofensiva do Vasco. Adson, perdeu o Estrela, o menino que apareceu muito bem da base, perdeu o JP, perdeu o David. Paulinho, Jair. Esse nós estamos falando no começo, mas isso aí nem conta os da últimos, temporada. David e Adson davam uma dinâmica muito grande ao ataque do Vasco. Com certeza. Foi o melhor momento, né? Dividiam muito a responsabilidade. Ah, mas o Verratti não faz gol. O Verratti recebia 5, 6, 7, 8 cruzamentos na área, bolas para finalizar no pé. Enfim, hoje é um pouco mais escasso. O Vasco não conseguiu repor e tem dificuldade para fazer isso. Perdeu os últimos 3 jogos? Perdeu, mas não conseguiu produzir muito do que vinha fazendo, mesmo quando ganhou. Entende o que eu estou falando? Só que a gente tem que entender que as reposições não foram feitas. O Paiva tem conseguido tirar leite de pedra no Vasco. Não estou defendendo ele. O Vasco jogou mal. Precisa fazer mais para ter pretensões maiores. Isso é fato. Só que o jogo de ontem, o Inter teve muita dificuldade, porque o Vasco soube competir no primeiro tempo, principalmente no meio campo. Só que, ofensivamente, o Vasco deixa a desejar. Tem dificuldade para construir. E essa dificuldade já vem acontecendo há algum tempo com relação aos lados do campo. Quando o Paiva opta por tirar o Puma do lado e colocar o Maxime, que é um cara que eu gostaria que começasse jogando um jogo. Ontem ele também não foi bem, não conseguiu dividir essa responsa da construção com o próprio Payet. Ele perde uma coisa do lado, que era o Puma, que é um cara de lado que cruzava as bolas na área para o Verratti. Porque o Vasco, dessa forma, é um time muito previsível. O que o Vasco tem feito nos jogos? Ontem, o Piton jogou até melhor. Foi um cara que conseguiu chegar mais vezes ao fundo, não conseguiu tirar aquele cruzamento perfeito que ele tem, como o próprio Thiaguinho fala. Até porque os caras estão vendo também, né? Então acaba aprendendo a marcar melhor o Verratti, etc. Tá todo mundo vendo. As opções que o Paiva tem, que o Vasco disponibiliza hoje, são muito poucas. Então acaba sendo um time muito previsível. Não tem terra arrasada, na minha opinião. O jogo é contra o Corinthians. Mas tem a luzinha amarela acesa? Não, você falou... Âmbar! Aquela luz âmbar. Tem que Tem estar sempre aceso. O Vasco está naquele limbo, né? Naquela linha em que ele pode chegar ao céu. Mas tem uma notícia boa de um amigo meu. Teus amigos são suspeitos. Bom, ontem estava em São Januário e o Evander estava em São Januário. Evander que jogou no Vasco, está jogando agora no Porto. Na MLS, está jogando muito na MLS, tem um bom tempo já que ele vem fazendo um bom trabalho. E ele disse que estava à disposição para negociar, que inclusive ele tem vontade de voltar ao Brasil. É um jogador que, se chegasse hoje ao Vasco, se de fato o Vasco abrisse negociação, chegaria para ser titular. Pô, assim joga como demais. No início da semana, se não me engano, né? Alguns portais anunciaram que o Vasco negocia também com o Danilo, que também tem interesse do Santos e do Flamengo. Danilo lateral? O Danilo lateral de seleção, capitão. Bom jogador também. Seria um jogador para chegar e ser titular. E ele quer jogar de zagueiro, uma posição que hoje é mais carente no Vasco do que a lateral. Porque... Mas só uma perguntinha. O Thiago disse que ele seria titular, mas no lugar de quem ele seria titular? Cara, hoje eu acho que o Evander, até pela... Hoje ele é meia. Hoje ele não tem condições de jogar Eu acho que até pela idade dele, ele seria titular no meio de campo, no lugar do Payet. Ué, e o Coutinho? O Coutinho não tá jogando nada. Vai tirar o Coutinho? Com todo respeito ao Coutinho, eu adoro o Coutinho. Isso que eu queria saber. Com todo respeito ao Coutinho, eu adoro o Coutinho, mas o Coutinho não tá jogando nada. A questão física do Coutinho atrapalha. Assim, tecnicamente, quando o Coutinho entra em campo, todo mundo vê que o Coutinho tem muita qualidade, o passe... Ele deu um drible ontem no goleiro ali, fora da área. A cavadinha que ele deu ontem pra tentar fazer o gol e tal, isso tudo é muito legal. Só que durante os 90 minutos, o Coutinho rende muito pouco nesse espaço de tempo. Às vezes ele rende 15 minutos, 20 minutos e 90. Ontem ele entrou já no segundo tempo e quando termina o jogo ele já tá um pouco cansado. Isso não rende 90 minutos. São 15 jogos, Thiago, 2 gols, nenhuma assistência e acho que uma vitória. Carece de confirmação. Uma vitória. Talvez o Coutinho precise até de jogadores mais jovens, que talvez seja o caso do Evander. Dá pra jogar até no 4-4-2, com 2 meias, pra ajudar ele nessa movimentação. Aí pode ajudá-lo. Tipo, ontem o Maxime jogava. Cara, o Maxime, todo mundo pediu o Maxime durante um bom tempo. Eu fui um deles. Parecia ser um jogador que teria um recurso técnico um pouco melhor. Não jogou nada. A quantidade de bola que ele roubava, ele perdia em dobro. Foi terrível ver ontem o Maxime jogar. Eu esperava muito mais do Maxime também, porque o Vasco contratou ele dizendo que ele seria a maior contratação da janela do Vasco. Mas pelo que ele apresentou ontem em campo, nem precisa continuar jogando. Mas 60 minutos para você avaliar um jogador que veio de um outro país no seu primeiro jogo titular é muito pouco.
Internamente dizem que ele treina muito É bem. muito pouco. Mas o jogo tem uma conotação diferente. O jogo é diferente. E jogar em São Januário, para quem jogou no momento ruim do Vasco, sabe que não é simples, não é para qualquer jogador. Você tem que estar habituado a fazer isso. Se você é um cara que é suíço, mesmo jogando em Portugal já há algum tempo, você vem para o Brasil para jogar em uma equipe que passa por uma reconstrução, por dificuldades, no seu primeiro jogo titular é difícil. Ainda mais ele jogando do lado direito, do lado da social do Vasco. Quem jogou no Vasco, quem vai em São Januário, Ali o bicho sabe pega, né? que a galera pega no pé, mesmo você entendendo muito pouco da língua, você sabe que eles estão ou te Irmão, aplaudindo Tá ou te traumatizado? apoiando. Tá traumatizado? Não, eu falo o que acontece, tô Tu falando da jogava pela realidade. direita ou pela esquerda no Vasco? Eu joguei dos dois. Depende do lado que o Vasco ataca. Aqui no tranquilo. Aqui no tempo eu jogava dos dois lados, tranquilidade. Tá bom, Usava as Beckenbauer, duas. continua. Usava as duas. Não, e o Maxime precisa de um pouco mais de paciência um jogador como ele. O Coutinho é diferente, ele vem se adaptando Sabe por fisicamente que o torcedor ao tá jogo. sem paciência, Fernando E Santos? eu concordo O senhor com a sabe por quê, impaciência Fernando deles. Eu Santos? concordo. 06. Olha isso daqui na tela. Os 3 últimos jogos do torcedor vascaíno. É difícil. Tomou 4, né? Assim como os 4 do Flamengo, poderia ter sido... O Flamengo poderia ter tomado de 10 do Botafogo também. Tomou um 3-0, fora o baile do Fortaleza, lá no Castelão realmente é difícil. E perdeu ontem. São 3 jogos, 7 gols sofridos e 0 marcados. No momento que o torcedor do Vasco tinha respirado. Poderia ter feito uma final de Copa do Brasil com o Flamengo. E aí, irmão, tu sabe como é que é a final de Flamengo e Vasco. Ah, o Flamengo tem mais time, beleza, mas era uma final. E tomou um gol o espírito que o Hulk acertou uma bomba numa chuva do cacete lá em São Januário. O torcedor se iludiu, o torcedor se animou. Aí os 3 últimos jogos... O Vasco não perdia em casa desde abril. Desde- Ontem o Vasco quebrou um jejum que não perdia desde abril. Desde cara. do Criciúma, né? Daquele desde 4x0 com o o O gol que o Criciúma. rapaz fez aquele negócio assim. É isso aí. E o Ramon Dias pediu demissão e falou que não pediu. Isso aí. GV, a torcida. Ainda falou que o Corinthians é maior que o Vasco, hein? É, teve isso também. Ele falou que o Corinthians é maior que E o é Vasco. capaz de dar um pau no Vasco domingo, que vai ficar pior ainda. Ih, rapaz! É confronto. É lei do ex! É capaz de acontecer Fala, isso. ô, Dom Ramon, que papo é esse, cabrãozinho? Que passa, passou? cabrão? Que passa? Ih, rapaz, que jogo vai ter um negócio do ingrediente Vai diferente. ter um negocinho diferente. GV, mas a torcida tem total direito de reclamar, de pedir coisas melhores, de desejar que o Vasco esteja em um momento melhor. Só que tem que entender a realidade do clube e que poderia. É difícil pensar dessa forma com o coração inflamado, com as emoções, mas o Paiva, ele fez um trabalho no Vasco que pouca gente esperava. Poucos esperavam que ele tivesse colocado o Vasco onde ele colocou. É óbvio que para o Vasco na frente, para uma coisa maior, eu acho que o Vasco precisa de um treinador de mais peso, de mais experiência, até para administrar bem esse tipo de pergunta que eu falei aqui, que foi feita a ele na entrevista, e ele não conseguiu dar a resposta que, às vezes eu gostaria também, não tenho que gostar de nada, mas que ele desse para o cara, acabar com esse tipo de pergunta, esse tipo de incitação de uma resposta que acabou atrapalhando a vida do Paiva nesses últimos 4 jogos, que eu acho que serão os últimos dele como treinador do Vasco, GV. O problema de terminar nesse clima de animosidade é que, assim, vamos lá, traz o Joãozinho para ser o treinador. O Paiva poderia ser aproveitado ali, já conhece o elenco, ficar ali, se quisesse, ficar de auxiliar e etc., voltar pro sub-20. Não, e nesse ano também, treinador nesse ano. Pode ser que ano que vem ele continue na base. Não vai. Ninguém vai assumir esse ano. Não vai. Oi? Nenhum treinador vai assumir o Vasco esse ano. Durante o campeonato? Sim. Até dia 9, dia Eu 8 de também acho dezembro? que Não não. vai. Eu também Fernandão, acho que não. Fernando, nós estamos em 22 de novembro. Qual maluco que vai pegar pra assumir 20 dias? Se é Brasil, GV, não sei. Ok, beleza. Aí vai trazer um Lisca doido, que é doido. Vai um treinador. O cara vai falar, pelo amor de Deus, o cara tá lá, eu não vou entrar. Aí se o Vasco termina mal, já vai entrar na conta dele. É diferente do Flamengo do ano passado, que já não E tem a tinha mais questão do nada ali. investimento do ano que vem, né? A gente não sabe qual vai ser o investimento Quem do vai, Vasco. quem vai mandar no Vasco ano que vem? Pedrinho ou SAF? Exato, a gente não sabe nem se o Vasco vai ser vendido. Se for vendido, o investimento é outro. Aí traz um treinador de primeira Exatamente. prateleira. Aí, pô, não é vendido. Exatamente. Aí você continua trabalhando com uma segunda prateleira. Quem que a torcida do Vasco gostaria de ter? Não vale falar Ancelotti, Guardiola. Mas quem que a torcida do Vasco, você que está sempre cobrindo o Vasco, gostaria de? Um nome que é bem visto ali. Rapaz, pô, eu posso chutar? Sei lá, não sei. Ninguém fala nada nas arquibancadas? Acho que hoje não tem um nome que seja o alvo, assim. Pra Acho mim, que- Renato Gaúcho Eu ia falar é a Renato cara Gaúcho. do Vasco. Eu ia falar Renato Gaúcho, mas O Luiz Castro tá livre no mercado, o Santos está tentando a não sei se é a contratação. cara do Vasco. Acho que Luiz? Renato Gaúcho é mais Luiz a cara Castro, do Vasco. Virou camiseta de saudade lá? Já tem um tempinho Já já. tem tempo, Já é. tem um tempo já que ele Quem é o virou treinador camisa. dele do CR7, então? Agora? É. Caramba, boa Pô, pergunta. eu não sei, mas não é mais o Luiz Castro já tem um tempo. Isso só prova que o maior treinador português já feito por Deus chama-se Jorge Jesus, né? Que tá lá e amassou o time dele várias vezes e ganhou outro recorde. Abel Ferreira é muito bom. Muito bom. O cara da O Arthur boina do Jorge Vasco é também. muito gente boa, sorridente. É, sorridente. Ele é igual o Sapinto, é tão sorridente quanto O o Sapinto. Sapinto é um cara sorridente. Josualdo. Mas o Arthur Jorge é bom treinador.
O Arthur bom Jorge é treinador. muito Não ganhou bom nem para o treinador. ímpar ainda, Thiago Carvalho. É muito Não, bom mas é bom treinador, treinador, Arthur pô. Jorge. Entende muito de estamos bola. falando Por que da nata. Então por que o Luiz Castro é bom treinador? Se ele Estamos também não ganhou falando nada. da realeza do futebol mundial. Por que, Então é Mourinho, e né? por que o Luiz Castro é bom treinador? Mas se ele eu não botei o ganhou Luiz nada? Castro nessa... Falou que ele é bom treinador. Falei que o Jesus segue com a pecha de maior treinador português Ah, da o história. maior. Você quer uma Tá bom. informação de Não falei dentro do nada dele. Botafogo? Ah. Dentro do Botafogo, as pessoas que trabalham no Botafogo consideram o Arthur Jorge muito mais treinador do que o Luiz Castro. E isso é verdade porque alguém... Eu não vou falar nada, mas eu É verdade. já ouvi também de alguém de lá. Eles acham que o Luiz Castro era muito mais a coisa da motivação, de puxar e de levar pra cima do que o Arthur Jorge, que eles entendem que é o cara que entende futebol. É, vocês esqueceram que o Luiz Castro ano passado tomou-lhe um sufoco do Sergipe, que o segundo tempo Teve tá rolando isso? até agora na Copa do Brasil. Se chegar em Sergipe agora, tá rolando lá. E se não Botafogo fosse o Sergipe. Adrielson, filho, é os 78 do segundo Se não tempo. fosse o Adrielson e os 27 minutos de Exato. acréscimo. E o né? Adrielson- Que o senhor John Textor nunca falou Não, sobre não, não. isso. E outra, e o Botafogo não classificou pro mata-mata também do Carioca do ano passado. Verdade, verdade. O Luiz Castro ele ficou pela bola um tempão e a torcida pedindo pra ele ir embora, mas ele depois fez um grande trabalho. Falamos sobre isso aqui, que quando ele foi embora, 90% dos que queriam que ele fosse navalhado no Carioca estavam chorando porque não queriam que ele fosse embora. Como é que as coisas E aí mudam, veio né? aquela sequência de Caçapão, Fábio Matias. Lúcio Fábio Flávio. Matias, Lúcio Flávio. Bruno Lage. Bruno Lage. Bruno Lage foi aquele que pediu demissão depois que tomou uma chapadinha Foi. do Luiz Henrique, né? Perdeu o Não, Flamengo, demissão botou não. o cargo à disposição. Não, é isso aí. Ele colocou. Ó, o time perdeu, se quiser pode me tirar. Enfim, No primeira derrota dele.